Bom, pessoal, segundo aqui as nossas questões, né, nossas questões aqui do nosso TD que tem no trabalho que eu enviei para você lá no Professor Online, nós temos algumas questões de cálculo. Então é aqui que vai entrar a matemática da física, tá certo? Então nós temos aí, eu peguei o item A e o item B, que seria o item 1, que seria o item D, mas seria 1 e 2. Então é só vocês acompanharem aí na atividade, tá certo? Então, para resolver essas duas atividades aqui, eu vou utilizar o que eu já expliquei para vocês. Eu vou utilizar aqui a lei de Ohm, né? Sobre a questão do circuito elétrico. Eu vou entender onde eu vou encontrar o que é tensão elétrica, o que é resistência, o que é corrente elétrica. Então, só fazendo um resumo para vocês, né? Então, tá aqui a tensão, corrente e resistência. Eu tenho que ter essas três letrinhas aqui. Tensão elétrica, que a propriedade é dada em volt, corrente elétrica, que a propriedade é dada em ampere, e a resistência elétrica, que a propriedade é dada em ohm. Você pode escrever o nome ou pode colocar esse símbolo aqui para essa ferradura, tá bom? Então tá aqui a lei de Ohm, são as equações que estabelecem essa lei. Você pode usar uma dessas três aqui. Lembrando que essas três aqui são a mesma equação. O que muda é apenas a posição das letras, tá bom? Então, para resolver essa questão aqui, o item D, por exemplo, que é o 1, nós temos o seguinte. A tensão ele deu que era 50 volts, a resistência ele deu que era 33 ohm e perguntou qual era a corrente elétrica, tá certo? Como é que você vai fazer essa equação aqui? Basta que você pegue aqui a relação entre resistência elétrica, aí nós temos tensão elétrica e nós temos corrente elétrica. Eu escolhi essa equação aqui porque eu vou fazer uma regra para vocês, tá bom? Daqui a pouco eu faço. Então nós vamos ter o seguinte, como aquele que é a corrente elétrica, eu vou escolher uma dessas três equações. Deixa eu colocar outra aqui. E a terceira equação, que é exatamente a lei de Ohm, né? Então vou ter essas três aqui. Então, por exemplo, esse item aqui, eu estou perguntando aqui na questão qual é a corrente elétrica, tá certo? Então, qual dessas três aqui está mais ideal para me utilizar? Eu posso utilizar um, posso utilizar dois e posso utilizar três, porque as três equações é a mesma. Mas tem uma aqui que já está só no ponto de fazer o cálculo, né? Então, aqui ele já me deu a tensão elétrica, já me deu a resistência, e está faltando o quê? A corrente elétrica. Então, ele está procurando exatamente a corrente elétrica. Qual dessas três eu vou usar? 1, 2 ou 3? Dá um pauzinho no vídeo aí, daqui a pouco você retorna. Então, voltando aí, você vai utilizar exatamente essa equação 2, ó, porque já está procurando aqui qual é a corrente elétrica, né? Então, aí basta eu substituir aqui no lugar das letras, né? Colocar aí é igual a tensão elétrica 50 dividido por resistência que é 33. E aí você faz as continhas e dá o valor dessa corrente elétrica. Lembrando que o valor da corrente elétrica é dado em ampere, tá bom? Aqui nessa 2 aqui, você faz a mesma coisa, ó. Só que aqui na 2, ele já dá a corrente elétrica, já dá, deixa eu aumentar aqui mais o papel, ele já dá a corrente elétrica, já dá a resistência elétrica e pergunta qual é a tensão elétrica. Qual é a tensão? Então, qual dessas três aqui eu posso utilizar? Posso utilizar um, posso utilizar dois, posso utilizar a três também. Mas a que está mais adequada para fazer das três é exatamente qual? Então, vou dar um tempinho aí para você pensar. Isso, pessoal. Voltando, a que está mais adequada para me utilizar é exatamente essa 3 aqui, ó, que me pergunta qual é a tensão elétrica, que é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, vai ficar assim, ó, tensão elétrica, que eu estou procurando, né, que está em interrogação, é igual a resistência, 12 vezes a corrente elétrica, 15. Então, a tensão elétrica vai ser igual a... Lembrando que a tensão elétrica é dada em volts. Então, você faz as continhas aí e dá tudo certo. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, tô aí.